Olá, eu sou professora doutora Arlete Assunção Monteiro, titular aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e é um prazer estar nessa sessão de apresentação de pesquisas realizadas, e o meu tema hoje é o relato de uma vivência educacional para alunos do curso de pedagogia daqui da universidade, né? O título da pesquisa a ser apresentada é a prática docente desenvolvida na disciplina Relações Étnico-Raciais em 2023, primeiro semestre, no curso de pedagogia presencial aqui na universidade, no qual sou docente há muitos anos. Relatando essa vivência pedagógica, eu comunico a vocês que participaram do estudo 45 alunos matriculados no primeiro ano do curso de pedagogia, depois de terem sido aprovados no vestibular para 2023. Não houve seleção de quem iria participar dos estudos, todos os matriculados e que frequentavam o curso, sem distinção de raça, moradia, procedência. Então, eram os alunos que faziam parte da disciplina que eu iria ministrar. Qual foi o objetivo dessa vivência pedagógica no decorrer do curso, que teve 18 semanas, iniciando-se logo no final de fevereiro e terminando na primeira semana de julho daqui de 2023. A minha preocupação era mostrar aos futuros profissionais da educação a importância de conhecer a si mesmo em termos das origens familiares e para entender a diversidade da formação étnico-social do povo brasileiro. Esse foi o objetivo principal. Próximo, por favor. Então, o que acontece? Como que foram planejadas as 18 semanas? Aulas expositivas, presenciais, com estudo da bibliografia selecionada para a disciplina, apresentação, além da bibliografia, de documentários sobre o povo brasileiro, gravados, do professor doutor Darcy Ribeiro, que foi um pesquisador brasileiro, inclusive com muita preocupação de entender o povo brasileiro e a sua diversidade, anteriormente gravadas em CDs, né? E atualmente está disponibilizado na internet. Então, são praticamente 9 módulos, né? Desde o descobrimento do Brasil, então vem na época do descobrimento, a chegada dos portugueses, os indígenas, depois vem outro módulo trabalhando com o sertanejo, então vão indo 8 módulos de palestras gravadas do professor Darcy Ribeiro. Próximo, por favor. Bom, como que nós fomos desenvolvendo essa parte da vivência pedagógica de cada um ficar interessado em conhecer a si mesmo e as suas raízes, né? A base foi a metodologia da história oral, onde os participantes do curso iriam procurar com os seus avós, tios ou pais, a procedência, porque como aqui o Brasil, no final do século XIX, princípio do XX, tivemos tivemos grande processo de imigrantes europeus aqui para trabalhar como mão de obra nas fazendas de café e na indústria nascente aqui em São Paulo, né? Então, a metodologia praticamente foi a de história oral, que esses alunos iriam fazer entrevistas, buscar documentos nas suas próprias famílias, e selecionando um informante principal, ou seu avô, ou seu pai, ou seu tio, que tivesse conhecimento desse processo todo que hoje também forma o povo brasileiro. Bom, além dessa parte da oralidade, os alunos também tinham a função de procurar documentos, o atestado de nascimento, ou o que aconteceu, para que profissão se dedicaram, né? Se casaram, por exemplo, com
pessoas de outras origens, por exemplo, o português casou com o espanhol e gerou a descendência familiar, ou mesmo se houve descendência indígena, né? Então, a pesquisa que os alunos tinham que fazer, individual, também era buscar diários, recortes de jornais, filmagem de vídeos, o que eles encontrassem para realizar essa proposta da professora. O próximo, por favor. Normalmente, eu tenho a prática de ter uma abertura da sala de aula na plataforma Moodle, disponibilizada aqui na universidade. E, então, antes de começar o curso, eu já solicito ao setor que abre a classe de apoio da plataforma Moodle. Ocorre que muitos alunos nunca trabalharam com essa plataforma, e esses participantes dessa disciplina, eles eram calouros, ou seja, o recém-ingresso. Então, teve a fase de mostrar como funciona, se cadastrar, e funciona com tópicos, né? E o tópico é o conteúdo que eu preparo para a aula, e no lugar de me enviar o trabalho de leitura ou desenvolvimento da disciplina, eles trabalham com o ícone tarefa proposto pela professora. O próximo, por favor. Lembrando que o local de todas as aulas foram realizadas no laboratório de informática aqui da universidade. Bom, feita a proposta para os alunos, todos os alunos sabiam que uma parte da aula é a aula teórica, com a bibliografia indicada, e a segunda parte seria para realizar as pesquisas e mostrar o andamento de cada um. Então, no primeiro momento, os alunos começaram a se organizar por temas de origem. Então, o que aconteceu com os grupos? Porque eu tinha mais de 40 alunos na classe. Migração nordestina para São Paulo, ou indígena, e que ocorreu que temos uma aluna na classe que era de descendência do grupo Pancararu, que é um grupo do Nordeste brasileiro. Aí, sobre imigração. Então, essa imigração de outros países para São Paulo foram detectados, entre eles, que nós tínhamos imigração colombiana, egípcia, italiana, portuguesa, espanhola, alemã, francesa, árabe e coreana, mais recente. O que me surpreendeu a diversidade de origem dessa classe que eu iria trabalhar com a busca das suas raízes. Lembrando que a imigração coreana era a mais recente. Então, a organização dos alunos foi feita pela temática por eles mesmos. Maior número de alunos concentrados para desenvolver seus estudos foi a nordestina, o que se subdividiu, então, pelo estado brasileiro, da onde eles procediam. Próximo, por favor. Bom, na sequência das aulas, foi proposto que o aluno deveria apresentar o seu estudo individualmente. Eu chamo de socialização da pesquisa desenvolvida, né? Bom, essa pesquisa a ser apresentada de cada investigação sobre a sua origem familiar, eles poderiam apresentar em PowerPoint ou no Canvas, ou mesmo fazer um vídeo e apresentar à classe em vídeo, porque muitos alunos não gostam, às vezes, de falar em público. Eu levei em consideração que os alunos se sentissem satisfeitos em estar apresentando o estudo realizado. O próximo, por favor. Então, podemos dizer que houve um conhecimento de si, onde os valores e normas que eles apresentavam como um ser social, e agora alunos universitários, eles passaram a conhecer a sua ancestralidade e entender que havia uma diversidade cultural do grupo, classe, o que reforçou o conhecimento da diversidade da formação do povo brasileiro, que era o início da nossa matéria. Então, eles passaram a conhecer a si próprio e se surpreenderam quando um exemplo aqui, um avô de um dos alunos, ele levou-a na chácara que eles possuem, e lá na chácara eles tinham um quartinho, como se fosse o museu da família, onde esse avô deixava tudo que havia acontecido. Era uma aluna de
a imigração espanhola para São Paulo, né? E mantendo a tradição, esse avô foi guardando jornais, tudo que eu havia proposto para eles, diários da família, os documentos e relatos da viagem para o Brasil, aonde se instalaram, que foi aqui em São Paulo, que cidade foram trabalhar como imigrante de mão de obra nas fazendas de café, e a família continuou numa cidade do interior aqui, e alguns migraram para São Paulo, as gerações mais recentes. O próximo, por favor. Bom, os dados coletados, eles foram muito importantes, e as apresentações dos alunos foram assim, durante a segunda metade da aula, então, eram muitos alunos e muitas temáticas, então, nós tínhamos 1 ou 2 grupos em cada aula dentro das 18 semanas, né? Alguns logo sugeriram que estava pronta a pesquisa, que já queriam apresentar. Então, esses primeiros que apresentaram, eles logo propôs à classe, né, e proporcionou à classe como que era a apresentação. Uns mais desenvolvidos, outros mais ansiosos, né, e a maioria trabalhou com a plataforma Canvas. Uma das alunas, o pai morando no Nordeste brasileiro, ela passou uma mensagem para o pai, né, solicitando os dados sugeridos pela professora, e o pai, era a época das festas de São João, aqui em começo de junho, né, de 2023, o pai, então, como tocava num conjunto musical, ele filmou a sua apresentação durante a festa de São João para mostrar ao que se dedicava a família na atualidade. O que essa filmagem em vídeo mandada pelo pai proporcionou à classe um momento também de reflexão sobre as festas brasileiras, que no caso as festas de São João são muito comemoradas em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, mais uma cidade grande, urbana, elas são comemoradas muitas vezes em ambientes fechados, como clubes, né? Ou, às vezes, algumas ruas se fecham para tal. Então, eu posso dizer, na realidade, que os dados coletados pelos alunos, que eu gosto de trabalhar com São Paulo, a história de São Paulo, e as pesquisas sobre migrações e imigrações transcontinentais, transoceânicas, ou migrações fronteiriças, que são os latino-americanos que estão aqui. Uma aluna só que estava presente relatou a origem da sua família da tribo Pancararu. E o aluno mais recente sobre os coreanos que estão, e ele já nasceu no Brasil, os coreanos que estão, a maioria residindo no bairro do Bom Retiro, aqui próximo à universidade. Então, eu considerei que essa vivência pedagógica, registrada aqui como uma pesquisa feita pelos alunos sobre a minha orientação, mostrou que o que as primeiras aulas foram dedicadas a entender a formação do povo brasileiro, no fim, podemos dizer que nós temos uma recente formação do povo brasileiro no século XXI, que pode ser aproveitado para outras pesquisas e ser publicada futuramente. Eu agradeço a atenção de todos e espero ter contribuído com esse relato da minha experiência na disciplina difícil até de se ministrar, porque a diversidade cultural brasileira é muito grande e foi um momento de grande integração social entre os alunos e entender também a diversidade cultural da classe. Muito obrigada.